Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu vou falar do sexto conto deste livro aqui, No Seu Pescoço, da escritora nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie. Bom, esse sexto conto, ele se chama Jumping Monkey Hill. E o que significa? Significa colina do macaco saltitante. Bom, por aí a gente já fica pensando, colina do macaco saltitante, o que tem a ver? Bom, em primeiro lugar, o nome do conto já é uma ironia, né? Porque macaco é um termo super racista. Então, colina do macaco saltitante dá a ideia mesmo do estereótipo, né? Do xingamento racista. Por quê? Porque este conto vai narrar a história, na verdade é um conto metalinguístico, porque ele confunde um pouco a história da protagonista aqui, da Ujunva, que vai para esse retiro literário, como se fosse assim um concurso literário de escritores de conto. E esse concurso literário, ele vai acontecer num resort que chama-se, então, que se chama Colina do Macaco Saltitante, ou seja, é um encontro literário de escritores da África do Sul, né, de escritores da África de uma maneira geral. Esse resort, ele fica na África do Sul. Mas, como é de escritores da África, já tem esse tom pejorativo, sabe? São macacos. Então, é a maneira que o Edward, que é o dono desse, vamos dizer assim, né? Aquela pessoa que está organizando, que é um inglês, está organizando esse retiro aí de escritores, esse concurso de contos, é o lugar que ele vai escolher para fazer esse concurso, tá? Então, já é um tom pejorativo que os ingleses usam para retratar os africanos com inferioridade. E aqui, o que vai ficar nítido é a questão do colonialismo, tá? Que perpetua todo o discurso da escritora nigeriana, da Chimamanda. E a Ujunva é uma mulher extremamente feminista, uma mulher negra, né, que vai para esse retiro aí, para participar desse concurso. Ela é muito talentosa, ela é uma escritora, então a gente já pode dizer que ela pode ser a própria escritora, né, do conto aqui, a Chimamanda. E ela chega lá, nesse lugar, e ela encontra, né, nesse workshop, na verdade, que eles chamam, e ela vê todo aquele discurso superficial do Edward, sabe? Um homem inglês, velho, uma mulher também velha. Essa mulher, a Isabel, é defensora dos animais, então ela faz um discurso, assim, maravilhoso. E o Edward também, né, um discurso de abertura. No entanto, o Edward é um cara que vê a Ujunva como se fosse um objeto. Então a Ujunva é uma mulher muito bonita, ela tem uma cinturinha muito fina, os quadris largos, né? E aí o que acontece é que ele fica secando a Ujunva como se ele quisesse dormir com ela e chega até uma passagem que ele diz. Ela diz pra ele, você quer que eu me sente aqui? Ele fala, eu quero que você se deite pra mim. Quer dizer, é uma expressão super assediosa. Então aí a gente tem um assédio sexual. A Ujunva, naquele momento, ela não sabe como reagir, porque ele é organizador, ele é o super poderoso ali do encontro, e ela então começa a rir. Ela tem um ataque de riso. Gente, é muito parecida a história aqui com o que acontece com a maioria das mulheres, porque elas às vezes não sabem o que fazer, elas não estão acreditando que foram assediadas dessa forma, tá? Então é muito parecida com aquilo que a gente vive mesmo enquanto mulher. E aí ela sai para debater com outros escritores, os outros escritores ali reconhecem também que ela está sendo assediada, enfim, e tem uma escritora aqui, uma delas, ela é homossexual, ela se, né, define como homossexual, e mesmo assim o Edward, que é o organizador do evento, esse inglês, ele assedia essa mulher, como se ela, assim, tivesse faltando homem para ela, sabe? Uma coisa super, ultra, mega preconceituosa. Então é o que a gente vê na sociedade, infelizmente, mas o que a gente vê aqui é que no decorrer do conto, a Ujunva, ela vai contar a própria história dela. Então ela vai contar a história de um pai que não era muito ausente, mas também não era muito presente, e o pai, ele era rico. Quando ela era jovem, ela quis fazer teatro, ela fazia várias apresentações, o pai aplaudia, mas quando ela se decidiu por fazer arte, ser escritora, né, ir para esse ramo artístico, o pai disse, não, isso não vai dar certo, então já revela aquele preconceito também, né, com relação à profissão. E aí o pai empurra pra fazer economia, ela faz economia, é a história da própria Ujunva, né, mas aqui ela chama a personagem de Chioma, então como se ela estivesse escrevendo um conto ali durante o workshop, mas se colocando no lugar da Chioma. E aí a Chioma se forma, ela não tem muita aptidão, então veja, mais uma vez aparece aqui a falta de vocação profissional, né, a família empurrando para aquela profissão, assim como apareceram em outros contos. Ela faz economia, se forma, o pai tem uma boutique chique que ele deu lá pra mãe, ele importa sapatos de Dubai pra mãe vender, só que esse pai tem uma amante, e ele não fala dessa amante, apesar da mãe saber, e essa amante é a mulher amarela, que a gente não sabe se é uma mulher oriental, né, ela é descrita com a pele negra, mas ela é chamada de mulher amarela e não fica bem claro por quê, tá? Então, aí o que acontece é que a mulher amarela um dia vai até a boutique da mãe da Ujunva, e a mãe da Ujunva faz um escândalo. Como é que você vem aqui comprar sapatos de Dubai com o dinheiro da minha própria família? Porque ela sabe que o pai da Ujunva, sendo o amante, né, dessa mulher, destina dinheiro pra ela. Então ela escreve esse conto, só que assim, o que fica, né, muito evidente aqui, gente, a crítica maior, a crítica principal desse conto é quando ela termina o conto e o Edward, a Ujunva, termina o conto, o Edward fala assim pra ela, olha, você não escreveu um conto literalmente africano. Por quê? Porque ele queria que ela escrevesse sobre fome, miséria, savana, o que era a África de verdade. Na verdade, o que os europeus rotulam como a África. Entenderam onde está aqui o perigo da história única? Por isso que eu falei que a Chimamanda tá aqui, gente. A Chimamanda é a Ujunva, tá? E aí ele começa a criticá-la. Como? Onde já se viu? Isso não é a autêntica África. Imagina falar da África pra outra escritora homossexual. Homossexualidade não é uma história legitimamente africana.
com todo aquele preconceito, como se não existissem essas histórias também na África, né? Então aqui, o que é tratado de fato é o estereótipo, tá, do africano, né? E aqui, então, a gente vê esse preconceito. Bom, tem um ugandês aqui também, que é muito importante a gente falar dele, que ele fica do lado do Edward o tempo todo. Na verdade, a maioria dos escritores querem puxar o saco do Edward, né? Então, assim, se convence de que o Edward tá certo, tá? De que é isso mesmo. Rebaixam, se subordinam a essa ordem de escrever uma história literalmente africana só pra poder se sair por cima. Como existe na sociedade toda, né, gente? Gente que não se escandaliza com absurdos, com grosserias, com falsidades, com ideologias fanáticas e resolvem fazer aquilo que o poderoso quer e não abrir a boca. E a Ujunva sai de lá horrorizada, aterrorizada, tá? Ela nem quer saber mais de escrever contos, e aí termina o conto assim. Havia outras coisas que o Ujunva queria dizer, mas não disse. Havia lágrimas brotando em seus olhos, mas ela não deixou que caíssem. Olha só, ela perseverou, é isso mesmo, vai em frente. Estava ansiosa para ligar para a mãe. Enquanto caminhava na direção de seu bangalô, né, que era tipo os chalés do hotel, perguntou se este final num conto seria considerado plausível. Quer dizer, o Edward fala o tempo todo pra ela, ó, essa história não é plausível, essa história não é plausível, e ela diz que ela vai perseverar e quer colocar esse mesmo final na história da personagem dela. Então será que este final pra personagem dela, perseverando, seria considerado plausível? Entendeu?